Vamos louvar a Deus, vamos ler a palavra do Senhor, vamos pedir a Deus que transforme a nossa vida e a nossa casa, nesse momento, em nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, abra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no verso 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46. Louvado seja o Senhor. Vamos ler. A Bíblia diz: e foram para Jericó. Quando ele ia saindo de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as mãos aqui para a minha vida, meus irmãos. Diga a Deus: abençoa, Pai, abençoa a estrutura, guarda, Pai, abençoa o dia, abençoa, Pai, em nome de Jesus, que esse culto fale comigo, fale com a minha vida, transforme a minha vida. Pai, nós lemos a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, ela abre os céus, Pai. Eu creio que o mundo espiritual está aberto, Pai, e haverá um derramar de bênçãos, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos aqui, transformando, curando, Pai, dando rumos, dando caminhos, em nome de Jesus. É isso que te pedimos e só o Senhor tem para dar, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus está saindo de uma cidade chamada Jericó, e com seus discípulos, Jesus se depara, meus irmãos, com um cego à beira do caminho. Bom dia, casa que nos assiste. Jesus se depara então a um cego que estava sentado à beira do caminho. Esse cego, meus irmãos, a Bíblia nem cita o nome. Ele é identificado como Bartimeu, filho de Timeu. Bartimeu não é um nome, mas indica que ele é filho de alguém. Jesus, uma vez, chama Simão de Simão Barjonas, mas ele tinha o nome, Jesus cita o nome, mas a Bíblia não cita nem o nome desse homem, somente que ele era filho de Timeu. Ocorre que Timeu, no hebraico, meus irmãos, significa muito estimado. Então havia um pai muito estimado, e havia então um homem sentado, mendigo, à beira do caminho, filho de um homem muito estimado. Olha a situação desse homem, meus irmãos. Olha a situação que esse mendigo estava à beira do caminho. É o que o escritor cita: um filho de um homem muito estimado, mas que nem o seu nome sai nesse lugar. Ele estava sentado à beira do caminho. Acontece, meus irmãos, que esse homem que estava sentado à beira do caminho, ele conhecia um segredo que o Espírito Santo deseja que hoje eu, você, a sua casa e a casa que nos assiste, acordemos para esse segredo. Como a Bíblia diz: desperta tu que dormes. O Espírito Santo está despertando a nossa vida hoje para um clamor para Jesus. Esse homem que estava sentado, que ninguém conhecia o seu nome, dentro do seu coração ele conhecia algo que destravava os céus, que era clamar de todo o coração ao Senhor Jesus, coisa que homens ali não conheciam, ele conhecia, e o Espírito Santo deseja que a tua casa e a minha conheçamos hoje. Não que nós não conheçamos, meus irmãos. Nós que servimos a Deus, talvez você há 10, 15, 20 anos,
30, 50 anos. Não que você não conheça o que é um clamor, mas que o dia a dia, as afrontas, as dificuldades, as perdas, as conquistas até, as posições que nós alcançamos, tendem a nos colocar no sistema onde o objetivo principal é calar o nosso clamor. É fazer de nós, meus irmãos, crentes mornos diante do Senhor. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Mas quando a Bíblia fala de uma resposta para a tua vida, quando a Bíblia fala de os céus abrindo na tua casa, ela não diz para você simplesmente louvar. Ela diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Por isso que hoje o Espírito Santo está falando a minha vida e a tua vida hoje. A necessidade, meus irmãos, de nós clamarmos a Deus, é assim que abre o céu. Voltar a clamar, porque há coisas lá que eu não sei ainda. Há coisas que eu não vi ainda nos céus, que Deus tem para fazer na minha e na tua vida, e Ele deseja que isso seja startado através do clamor, somente através do clamor. Por isso Ele nos chama hoje. Veja, até o nosso conhecimento, a nossa intelectualidade, as posições alcançadas nessa vida, podem nos transformar, podem transformar o nosso clamor. Por isso os próprios discípulos que andavam com Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus, disseram para aquele homem e a multidão: cala-te, você está atrapalhando, mestre, fique quieto. Não é desse jeito que você vai alcançar. Nós caminhamos com Ele, nós viemos com Ele através das cidades, vimos pessoas serem ressuscitadas, vimos pessoas serem curadas. Não é dessa forma. Pare de clamar. Mas Jesus tinha algo para ensinar para aqueles homens. Sabe, meus irmãos, desenvolve no coração do homem, naquele momento, uma aversão ao clamor. Isso é chato. Pare de clamar, pare de gritar. Você está atrapalhando. Uma aversão ao clamor, uma aversão à oração. E esse é o objetivo principal de Satanás. Calar o nosso clamor. Calar o clamor de uma igreja, por uma nação, por seus filhos, por sua casa, por sua cidade. Há necessidade de um grito maior, há necessidade de uma força maior. E o Espírito Santo deseja estar falando conosco nessa manhã. Veja, esses homens disseram: para de clamar, Jesus está aqui. Talvez eles dissessem: vamos no nosso conhecimento que vai dar certo. Vamos na nossa experiência com Jesus. Vamos na relativização, vamos relativizar. Cada momento é um momento, cada coisa é uma coisa, tudo é relativo. Não é com esse clamor que atrapalha, não é com esse clamor que nós temos agora uma aversão a esse clamor. Não, meus irmãos, o clamor, ele rasga o coração. Rasga o coração por você, pela sua casa, por pessoas enfermas que você nem conhece, aprisionadas, desamparadas, por uma nação. Por isso nós dizemos: diga a você, Deus, sara a nossa nação, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, sara a nossa nação, tenha misericórdia da nossa nação. Ah, meu querido, a Bíblia diz que Ana, a mãe de Samuel, clamou por um filho. Só que ela não sabia que os céus precisavam de um profeta. O profeta Eli já estava nos seus dias de se aposentar diante de Deus. Já não tinha mais aquele ânimo e aquela fé. Ana clamando por um filho, o que ela não sabia é que os céus precisavam de um profeta aqui para guiar a terra. Quando você clama por um filho, talvez você clame por uma restauração. Você não sabe o que Deus precisa. Talvez Deus precise de um profeta aqui. Deus precisa de um levita, de um pregador da palavra, de um homem grande aqui nessa terra. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Por isso nós devemos clamar. Por isso eu vou repetir: clama a mim e responder-te-ei. Eu vou anunciar a vocês coisas grandes e firmes, que você não sabe, que não desceu ao seu coração, que você não imagina a grandeza que Deus quer operar.
na tua casa, no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, na tua saúde. Clame ao Senhor. Você clama por um filho, talvez Deus precise de um mensageiro. Você clama por um casamento, Deus precisa de uma mesa que vai curar outras famílias. Você clama pela sua saúde, Deus precisa de um testemunho para você dizer: Deus me curou, eu era doente e eu estou curado, porque Deus me curou. Por isso, o Espírito Santo diz a você hoje: clama a mim, clama. A Bíblia diz que esses mesmos discípulos, um dia estavam num barco, meus irmãos. Os discípulos que talvez disseram a esse cego: pare de clamar. Estavam num barco. Então eles conheciam da embarcação, eles conheciam daquele mar da Galileia, eles conheciam, tempos difíceis já haviam passado. Mas há momentos, meus irmãos, que mesmo conhecendo esse mar da vida que nós vivemos, as coisas fogem do nosso controle. Mesmo conhecendo embarcação, mesmo conhecendo o mar, as coisas fogem e nós não conseguimos mais operar diante da dificuldade. A Bíblia diz, meus irmãos, que diante de tudo isso, eles iam ver algo maravilhoso. Jesus veio andando sobre as águas. Então agora eles passaram um nível maior. Além de conhecer o barco, conhecer as tempestades, conheciam um homem que vinha andando sobre as águas. Note que a tempestade não parou, o vento continuava. Então Pedro e os discípulos disseram: é um fantasma. Jesus diz: não é um fantasma, sou eu. Então Pedro, ele diz: se é o Senhor, deixa eu ir aí então, andando por sobre as águas. Eles iam conhecer, além de um homem que anda sobre as águas, eles iam provar andar sobre as águas. Mas o que Jesus queria mostrar para aqueles homens era algo maior do que conhecer o barco da vida, algo maior do que conhecer as tempestades, algo maior do que ver alguém andando sobre as águas e andar sobre as águas. Eles iam descobrir algo maravilhoso, que eu e a sua vida e a casa que nos assiste hoje está liberado no mundo espiritual. Pedro andou sobre as águas, mas quando ele olha toda aquela dificuldade, ele começa a afundar. Ele começa a afundar, e de dentro de Pedro, do seu interior, sai um clamor. Sai um clamor, meus irmãos, que deve sair da tua vida e da minha vida hoje. Ele diz: mestre, socorre-me, que eu estou afundando. E Jesus pega-o pela mão, coloca-o de pé e leva ele até o barco. Meus queridos, mais do que você conhecer as coisas da vida, mais do que conhecer embarcações, mais do que ver pessoas andando sobre as águas e andar você também sobre as águas, Deus hoje deseja que você conheça que o clamor de todo o coração faz as mãos do Senhor pegar nas suas mãos, te colocar de pé, clamar ao Senhor e ter certeza que Ele vai me tirar desse fundo de poço, que Ele vai me tirar desse lugar em que eu estou afundando. Meus irmãos, esse é o segredo para a vida. Esse é o segredo que abre os céus. Por isso hoje, meus irmãos, nós vamos voltar a clamar. Aquele cego sabia do clamor. Sabia do clamor, meus irmãos. Talvez dentro do coração dele, ele sabia do Salmo 120. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ouviu o meu clamor. Talvez ele conhecia o Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim do seu trono, ouviu o meu clamor. Talvez esse homem conhecesse a história de Jonas, que a Bíblia diz que do ventre da baleia ele clamou, e Deus ouviu a sua voz, lá da profundeza, lá do ventre de uma baleia.
Por isso aquele homem esperava o momento dele, e Jesus ia passando naquele lugar, e do coração dele saiu o maior clamor. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mesmo contra toda dificuldade, mesmo contra não tendo nenhum nome citado, mesmo sendo filho de um homem muito querido, um homem sentado à beira do caminho, ele clamou ao Senhor, ele clamou a Jesus, como você deve fazer hoje. Não esqueça que o seu clamor vai fazer as mãos do Senhor vir na tua direção, te pegar e te colocar de pé. Clame a Deus. A Bíblia diz que nós devemos clamar ao Senhor. Você deve clamar hoje. Torne a clamar. Clame pela tua casa. Talvez você esteja precisando de uma salvação, mas Deus tem mais para a tua casa. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem coisas que os seus olhos não viram. Por isso você deve clamar. O clamor é que abre os céus. Ele não estava perguntando se aquele cego, ele servia, não servia a Deus, se ele tinha modos de crente, ou ele não tinha. Ele só ouviu o clamor do coração daquele homem. Hoje você pode clamar, Deus vai te ouvir. Acaso os ouvidos do Senhor estão com algum impedimento, que Ele não possa te ouvir? Não, eles estão abertos para ouvir o teu clamor. Clame a Deus nessa manhã, clame a Deus pela tua casa, clame a Deus pela tua nação. Coloque-se de pé, nós vamos orar juntos. Vamos orar juntos. A Bíblia diz que Jesus disse para aquele cego: o que queres que eu te faça? Você acha, meus irmãos, que Jesus não sabia a necessidade daquele homem? Você acha que Jesus não sabia de quem era filho? Você acha que Jesus não sabia que ele era jogado à beira do caminho? Você acha que Jesus não sabia da dificuldade dele? Jesus disse para ele: vai, a tua fé te curou. Imediatamente ele foi curado. É a resposta de Deus. Um clamor move os pés do Senhor, um clamor move as mãos do Senhor, um clamor move a boca do Senhor. Por isso nós devemos clamar nessa manhã, em nome de Jesus. Volte a clamar. Clame, clame por cura, clame por uma casa restaurada, clame por um casamento restaurado, clame por filhos sentados olhando a melhor parte que é o Senhor. Clame por um resgate de alguém que está longe. Clame pela tua cura em nome de Jesus. Nós vamos orar nessa manhã. A palavra é o alicerce para você andar nela. E a oração, o clamor abre os céus. Não é um clamor morno. É um clamor como Ana clamava, jogada ao chão, dizendo: Deus, dá-me o filho, senão eu morro. É assim que você deve clamar. Deus ouviu a voz de Ana, ouviu a voz desse homem, está ouvindo a tua voz hoje. Creia, em nome de Jesus. Venha comigo, vamos orar. Senhor, a tua palavra foi pregada, Pai. A tua palavra, Senhor, é fiel, é eficaz para, Senhor, transformar as nossas vidas. É alicerce, Pai, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Em nome de Jesus, junto com o teu povo, Pai, nós clamamos a ti. O Senhor deseja, nós respondemos a tua palavra. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Senhor, clamamos por nossas famílias, clamamos por nossos filhos, Pai, em nome de Jesus. Sabemos que o inimigo tenta destruir desde a infância. Senhor, Pai, trazendo dores, trazendo dificuldades, trazendo, Senhor, problemas, Pai, em nome de Jesus, trazendo vícios, mas o Senhor está aqui para ouvir o nosso clamor. O Senhor está aqui, Pai, para ouvir o clamor do nosso coração, como Pedro clamou. Socorre no Senhor nessa manhã, socorre no Senhor, em nome de Jesus, porque há momentos, Pai, que não conseguimos mais tocar esse barco, não conseguimos mais, Senhor, ó Pai, Senhor, ir contra esse vento, mas o Senhor é o Deus que nos socorre. Socorre no Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Vem em favor da nossa família, vem em favor dos nossos, Pai, operando Deus, quem impedirá? Vai, Senhor, transforma, muda o quadro, Pai, muda a história, muda, Senhor, a vida. Tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, Senhor, em nome de Jesus. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas.
você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer, é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.